Neste canal trabalhamos com tretas, mas com fins educativos. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Você, pessoinha do outro lado, é sempre muito bem-vinda por aqui. Você pode me acompanhar nas diferentes redes sociais, pode apoiar a produção de conteúdo desse canal lá no apoia-se/Jana Viscardi e pode também contribuir de outras maneiras, deixando seu like, seu comentário aqui embaixo e tudo isso, Brasil. Hoje nós estamos aqui para falar de treta. Mas o meu objetivo, e eu gostaria de deixar esse registro, antes que você queira tomar partido de alguém, é fazer uso de uma treta muito grande, pesada que rolou no Twitter, para falar sobre texto e sobre interpretação de texto, escrita de um texto e a maneira como ele é interpretado. Essa treta é o puro suco de um exemplo maravilhoso para a gente pensar questões textuais. Uma podcaster bastante conhecida, e eu escolhi não falar o nome de ninguém, só para as pessoas não serem mais ou menos hostilizadas, porque o objetivo não é esse. Uma podcaster muito conhecida, em vários momentos sofre bastante hate, galera vai lá na lógica do ódio em cima dela. E que tem artes específicas para os seus diferentes formatos de podcast, de histórias, de coisas que ela conta lá. São bem característicos. Eis que havia uma designer que decidiu, como se fosse refazer essas artes, só para inspiração mesmo, que gostava do podcast, de acordo com o que ela mesma disse, né? Decidiu então, como se fosse, mexer nessas artes, brincar com elas, o trabalho do designer, tá ali experimentando. Supostamente haveria uma segunda designer que roubou a arte dessa primeira designer que estava lá experimentando em cima da arte da podcaster. Deu pra entender? Ai, meu Deus, eu sou uma péssima contadora de fofoca. Isto posto, essa colega designer, a primeira, fez uma série de tweets, ao que parece, falando sobre essa situação, em momentos diferentes. E essa informação é bem importante. E aí, depois, num dado momento, fez o tweet que vai aparecer na tela, em que ela diz o seguinte: mas a única coisa que me deixa chateada mesmo é que o meu sonho é fazer um rebranding do Não Inviabilize. E ela copiou minha visão para a marca e fez o meu trabalho por mim. Esse tweet aconteceu no dia 6 de setembro. Tá curiosinha? Vai querer procurar? Talvez esse perfil não exista mais, porque rolou tanta confusão que teve gente que saiu do Twitter, foi um caos. Jana, por que é que isso nos interessa? Olhe para esse texto. Ele começa com mas. É quase como essa continuação de uma coisa que ela vinha discutindo, né? Então é um contraponto a algo que ela vinha trazendo. Mas o tweet é um tweet sozinho. Isso é importante. Então, a única coisa que me deixa chateada é que o meu sonho é fazer um rebrand do Não Inviabilize, seria o podcast. E ela, observe esse ela, gente, esse pronome ele é muito importante para nós. Ela copiou minha visão para a marca e fez o meu trabalho por mim. Quem lê apenas este, muito provavelmente teve a seguinte interpretação: ela está relacionado à pessoa que é a dona do tal do Não Inviabilize. Por quê? A única menção que se faz a um trabalho de outra pessoa aqui é a menção ao rebranding do quê? O Não Inviabilize. Então, a única coisa que a gente tem aqui de referência que pode ter relação com pessoas é o Não Inviabilize. Então, muita gente interpretou que esse ela era referente à dona do Não Inviabilize. Como se essa pessoa tivesse, portanto, copiado a visão de marca dessa designer que escreveu esse tweet. Então, a partir disso, foi chuva de tudo que você pode imaginar. De hate, de gente mandando pra moça do podcast, que aí viu, ficou brava, porque se viu acusada de plágio, só que ela nunca encomendou nada pra ninguém, ela mesma fazia as artes, aí ela foi lá e falou isso. Aí essa moça demorou horas para aparecer de novo, se desculpou, tirou o tweet, sei lá, foi aquela confusão. O que me interessa aqui é justamente pensar na produção textual mesmo. Falando em produção textual, se você quiser vir fazer o meu curso de como interpretar um texto, em que a gente vai discutir inclusive essas questões que eu trago um pouco aqui, os encontros vão acontecer no dia 20 e 27 de setembro, das 19h30 às 21h30, online, e você pode se inscrever no simpla.com.br/Jana Viscardi, tá? Só para lembrar que vai ter esse evento aí que pode te interessar. Mas o que é muito significativo para um pesquisador, para a gente olhar o que aconteceu aqui, é que, como muitos textos, eles não têm uma interpretação única. Então,
Quem acompanhava essa designer e viu ela comentando sobre esse episódio em outros momentos, associou ela a designer número 2. Quem não acompanhava essa pessoa antes e viu esse tweet simplesmente sozinho, peregrinando pela timeline, reconheceu de primeira esse ela como a pessoa, a mulher que é dona do Inviabilize, do Não Inviabilize, que é o podcast. E isso aqui é muito importante, gente. Um tweet, ele muito rapidamente se descontextualiza. O que é que isso significa? Que a ferramenta, a plataforma, te dá possibilidades de trabalhar esse texto, que ele vai se afastando do que seria esse, entre aspas, sentido primeiro do tweet. E você vai ficando distante disso porque as referências estão em outros lugares e não ali necessariamente. Neste caso, a referência, que seria a tal da designer número 2, está num outro lugar que não acompanha esse tweet. Então as pessoas que acessam essa informação não necessariamente acessaram essas outras informações. E o Twitter não é um espaço que estimula o acesso a essas outras informações, porque o que a gente faz? A gente retuita coisas, então essas coisas nos aparecem, esses textos, eles nos aparecem isolados desses outros contextos, esses outros conhecimentos que poderiam acompanhá-lo. Essa é uma característica do Twitter. Tem, inclusive, um texto muito bacana do pesquisador que se chama Jan Blumert, em que ele vai falar sobre os tweets do Donald Trump e a maneira como eles circulam, e ele vai fazer um pouco essa cadeia de funcionamento do Twitter e da maneira como esses textos se descontextualizam e se recontextualizam. O que isso significa? Como esses sentidos vão se reorganizando. Então, para uma parte das pessoas que acompanharam a treta, esse ela, que é o pronome, é relacionado à pessoa que é dona do Não Inviabilize, porque é a relação mais direta dentro do texto que apareceu lá para as pessoas na timeline. Em contrapartida, para quem conhecia a designer ou ficou procurando todas as informações ou mais informações no perfil dela especificamente, pode ter feito essa outra correlação de, não, esse ela na verdade é a outra designer que fez a cópia. Mas observe que isso não é óbvio. Então é interessante a gente observar como viajam essas informações e como elas permitem interpretações muito diferentes. Porque no Twitter você não fica acessando necessariamente o perfil da pessoa para ver todo o histórico. É possível que você veja simplesmente tweets passando na sua timeline e muitas vezes de pessoas que você nem segue, porque eles começaram a ser muito compartilhados e eles podem passar a aparecer na sua timeline, sem essas outras informações que são importantes para a contextualização. E eu acho muito interessante observar o comportamento das pessoas que estão participando dessas interações, negociando esses sentidos. Observe que o sentido, e isso é o que apavora as pessoas, ele não está dado, completo. A gente precisa preencher lacunas. E em função, como eu disse, dessa característica do Twitter, essas lacunas podem ser preenchidas de maneiras muito diferentes, o que dá interpretações tão diferentes. Isso não é culpa necessariamente de ninguém. Eu vi muita gente falando, essa menina escreve mal, foi isso que aconteceu. Não é necessariamente o fato de escrever bem ou mal, mas o fato de que dentro da arquitetura dessa rede, a gente não busca essas outras informações necessariamente. Muitas vezes esse tweet ele cai simplesmente sozinho, isolado ali. E mesmo quando se busca informação, talvez você não encontre essas outras informações, porque elas não ganharam a mesma relevância e não estão circulando da mesma maneira. Tanto que uma das piadas que fizeram foi, nessa hora, a designer número 2 está com a sua pipoquinha, acompanhando a treta que tá rolando sem que ela apareça necessariamente, né? E é interessante, como eu disse, acompanhar o comportamento dos usuários na tentativa de negociar e construir esse sentido, porque as pessoas vão justamente discutir o que fez com que elas tivessem um entendimento ou outro, e isso é muito interessante. Eu vi uma interação entre alguns usuários, uma pessoa dizia assim, ela é igual a menina do Behance. Behance é esse portfólio de designers, né? Aí a pessoa responde assim pra ele, sim amor, a menina do Behance, em letra maiúscula, é a primeira sentença que vem na cabeça de qualquer um lendo esse tweet. E é super interessante a pessoa dizer isso, porque de fato, quem só lê o tweet
não necessariamente vai pensar nessa outra figura, que é a Designer 2. Talvez nem saiba que ela existe, porque vai associar o ela diretamente à dona do Inviabilize, né? Porque o ela tá muito próximo do não inviabilize. Então, a pessoa pode fazer essa associação direta. Isso não é uma viagem. Tem a ver com a maneira como a gente vai associando a esses pronomes sentido a partir daquilo que está consolidado ali no texto, né? Aí depois a pessoa responde: eu não gastei 3 cliques para entender. Sei lá, para mim era óbvio. Ou seja, essa pessoa decidiu fazer uma busca para entender a treta. E aí, por isso, encontrou esse sentido e não o outro, que uma parcela grande dos leitores encontrou. Então, ficou dividido mesmo, né? Aí vem uma pessoa embaixo e diz assim: forçou muito, risos. Ao que, de novo, a pessoa que disse que era igual a menina do Behance, tá defendendo o seu sentido, o sentido que construiu a partir da busca que fez, né? Vai dizer assim: vi um post da Mari na timeline e abri o perfil dela. 1 clique. Li os 3 ou 4 posts que ela fez sobre o assunto e abri o link do Behance da menina que plagiou a Mari. 2 cliques. Entendi. Então aqui, além de tudo, para os linguistas, a gente tem... Isso aqui é tema para um artigo. Que eu, enfim, muito simplesmente, modestamente, fiz em formato de vídeo. Mas você vê aqui o caminho que a pessoa percorreu para elaborar esse sentido. Então ela tá, inclusive, explicitando isso aqui. Eu fiz assim, fiz assado e pronto, encontrei o sentido. E aí a pessoa se vê segura que esse é o sentido, que depois vai ser validado pela pessoa que escreveu o tweet, que depois foi massacrada também. Todo mundo massacrado, gente. Nessa hora, a única coisa que vence é a treta. Nenhuma das partes vence, porque é só chuva de horror para todos os lados, né? Mas como depois de algumas horas, eu sei lá, depois de um tempo, apareceu a pessoa que fez esse tweet do rebranding, roubaram e tal, para dizer que não, foi um mal entendido, ela estava falando de uma outra designer. Então, essa pessoa entende que teve o sentido que ela construiu do texto validado pela pessoa que fez o próprio tweet. Então, é muito interessante a gente pensar que, em função da maneira como os textos circulam no Twitter, o sentido pode ser bastante diferente, pode navegar bastante, porque você não acessa essas outras informações. As informações podem vir muito quebradas, tá? Isso não significa que num livro mais longo, seja lá o que for, sentidos também não sejam múltiplos e diversos, tá? Porque uma das coisas que faz a construção do sentido é esse conhecimento de mundo, que foi o que essa pessoa fez. Ela foi construir esse conhecimento, foi buscando informações para conseguir elaborar o que seria o sentido desse texto. Isso acontece para qualquer um. Mas essa arquitetura específica faz com que os textos viajem muito rapidamente sem esse conjunto de informações acompanhando, o que torna mais complexa a construção desses sentidos todos. E eu acho isso fascinante. É péssimo quando a gente tem um caso de uma treta como essa. Mas é muito interessante pra gente pensar no sentido como algo que não é único, que se constrói na interação, que se constrói a partir desses conhecimentos que a gente também vai consolidando ao longo do tempo. Então, tudo isso é importante, não é algo que brota e pronto, tá posto, tá dado aquele sentido ali e acabou. E as pessoas estão desduvidar até hoje lá, defendendo ou uma coisa ou outra. Porque, na verdade, não tem erro aqui. Porque para a pessoa que chegou só a esse tweet, ela vai entender como sendo a pessoa lá, a dona do podcast, a responsável pela cópia. E a pessoa que foi e navegou e encontrou outras coisas, vai ser capaz de entender dessa outra maneira. E é claro que depois que a pessoa foi lá e disse que o sentido era aquele que ela estava querendo dizer, isso pode, entre aspas, se resolver. Mas eu tô falando da maneira como a gente vai construindo o sentido a partir daquilo que nos aparece na internet. É interessante a gente pensar sobre isso, tá? Então era esse o meu convite de hoje, a gente pensar nessa navegação do sentido, da navegação dos textos nas redes e a maneira como isso altera os sentidos que a gente constrói para esses textos, microtextos que passam por nós. Eu vou deixar o texto do Ian Blumert aqui embaixo, caso você tenha interesse em ler. Ele é um pesquisador que escreveu esse texto em inglês. Não tem tradução, até onde eu sei desse texto, mas se você tiver interesse, colocar aí no Google Tradutor, caso você não fale inglês, você pode para ler esse material. E, de novo, se você quiser vir acompanhar o Como Interpretar um Texto, dia 20 e 27 de setembro, das 19h30 às 21h30, vai ser um prazer ter você lá com a gente. E cuidado com as tretas, sempre pensem nisso, em como é que esses textos estão navegando com as informações meio quebradas, meio sei lá onde elas estão, nesses diferentes espaços. Isso é bem interessante porque
Quanto menos informação a gente tem, mais a gente precisa preencher aquilo com o nosso conhecimento, né? É muito interessante como a gente faz isso. Então, era essa a diversão do dia. Um beijo para todo mundo que tá aí do outro lado e tchau, tchau.